Olá pessoal, tudo bem? Como vão todas e todos? Meu nome é Lavínia Castro, uma das criadoras da marca Afrodiálogos, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte da leitura desse livro aqui, livro de Lilian Moritz Schwartz, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, Cor e Raça na Sociabilidade Brasileira. Nesse livro aqui, a autora ela vai discutir o pensamento social brasileiro no século XIX. Então é muito interessante que ela nos brinda, no início do livro, com um conto para crianças, que fazia parte deste livro aqui. Ela traz a capa ilustrada no livro dela, que é de Crisanteme. O livro é Contos para Crianças, por Crisanteme. E esse livro ele foi publicado aqui no Brasil em 1912 e na Inglaterra em 1937. E vem trazendo mais ou menos uma história tipo Branca de Neve, Bela Adormecida, Bela e a Fera, mas o conto se chama A Princesa Negrina. Então vai passar pra gente uma ideia de como aquela elite, né, os intelectuais, as pessoas que tinham acesso à leitura e escrita de maneira mais, numa maioria dessa sociedade, com a ideia que essas pessoas faziam, né, de como ilustrar personagens negros. Então a gente tem narrativas literárias, nós temos as informações jornalísticas, nós temos a escrita científica, toda voltada para a criação, né, de um estereótipo do negro nesse momento aí do final do século XIX, principalmente com os estudos cientificistas, naturalistas e toda essa gama, né, de uma tentativa de mostrar que a sociedade só iria ter progresso se fosse uma sociedade embranquecida. Então por exemplo, esse conto aqui vai trazer pra gente uma ideia de desejo do negro embranquecer, né? Uma ideia, ela tira partes do livro mostrando como eles traziam os aspectos sobre a pele negra como algo muito negativo para aquele sujeito que tinha como marca essa característica na cor da pele. Eu vou pedir licença para vocês aqui, vou ler um pedaço desse conto para vocês verem então como é que essas narrativas ilustravam a imagem do negro, né, de forma bem negativa nessa sociedade aí. Tá? Então começa assim. Bom, na história, que parece um misto de Bela Adormecida, Bela e a Fera e Branca de Neve, tudo isso aliado a narrativas bíblicas nos trópicos, muito interessante também. Essas histórias vão trazer muito dessa impregnação do cristianismo, né? Vocês já vão ver a parte que eu vou contar aqui. O bondoso casal real lamenta-se de sua má sorte. Depois de muitos anos de matrimônio, suas majestades ainda não haviam sido presenteadas com a vinda de um herdeiro. No entanto, como recompensa por suas boas ações, afinal de contas nos livros, né, os reis são sempre generosos, o casal tem a oportunidade de fazer um último pedido à fada madrinha. E é a rainha que, comovida, exclama: "Oh, como eu gostaria de ter uma filha, mesmo que fosse escura como a noite que reina lá fora." O pedido tem uma metáfora, né? Mas a madrinha vai conceder esse sonho da rainha de forma literal. E aí a criança nasce. No livro está escrito preta como carvão. Naquele livro, Contos para Crianças, assim que vem, preta como carvão. E a figura do bebê escuro causou comoção. Então, uma criança escutando essa história, uma criança branca já identifica ali que o preto, a cor negra, né, que a pessoa negra é uma pessoa feia, triste, vem sempre essa imagem de uma visão infeliz. E o negro vai introjetar isso na sua memória, vai introjetar isso se ele não rebater logo. Senão ele não criticar logo, ele vai introjetando aquilo. Você imagina, contos para crianças assim. Então vai causar comoção em todo o reino, que a fada não teve outro remédio senão alterar sua primeira dádiva. Não podendo transformar a cor preta na mimosa cor de leite, prometeu que se a menina permanecesse no castelo até seu aniversário de 16 anos, teria uma cor subitamente transformada na cor branca que seus pais tanto almejavam. Então, a cor branca sendo o que se espera, né?
Então, esse desejo do embranquecimento impregnado nessa história. Contudo, se a menina desobedecesse à ordem, a profecia não se realizaria e o futuro dela não seria negro só na cor. Olha o futuro negro, futuro negativo. Então você já nasceu fadado à desgraça. Mas, a despeito dessa falta imensamente bela... isso aqui já foi. Um dia, porém, a pequena princesa negra isolada em seu palácio foi tentada por uma serpente. Interessante que essas histórias são aliadas a narrativas bíblicas, né? Então, assim, a serpente, né, que causou toda a desgraça à humanidade, é mesmo a serpente, né, segundo, né, que se pensa, trouxe a desgraça para a princesa, porque ela vai convidar a princesa a sair pelo mundo. Então, inocente e desconhecendo a promessa de seus pais, Rosa Negra deixou o palácio e imediatamente conheceu o horror e a traição conforme previa sua madrinha. Em meio ao desespero e tentando salvar-se do desamparo, concordou por fim em casar-se com o animal mais asqueroso que existia na face da terra. Ele se chamava Urubucatu. Ele era descrito como o odioso Urubucatu. Após a cerimônia de casamento, já na noite de núpcias, a pobre princesa preta não conseguia conter o choro, não por causa da feição deformada de seu marido, e sim porque nunca mais seria bela, ou seja, nunca mais seria branca. Ou seja, o monstro mais asqueroso ainda conseguia ter melhor característica, né, do que a cor da pele da menina. Ela preferia chorar, não porque estava casando com um monstro, mas ela preferia chorar porque ela estava casando e não teria nunca mais a possibilidade de se tornar branca. E ela vai dizer, lamentando, eu agora perdi todas as esperanças de me tornar branca. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu, assim que ela está lá na noite de núpcias. Rosa Negra viu seus braços envolverem o mais belo e nobre jovem homem que já pôde imaginar. Urubucatu, agora o príncipe diamante, tinha os meigos olhos fixos sobre a mais alva princesa que jamais se vira. Final da história, belo e branco, o casal conheceu para sempre a real felicidade. Então, mais uma vez aqui, a gente tem que refletir sobre essa história, contos para crianças, né? Sobre a tentativa da sociedade elitista da época, né, controlada por essa elite branca, de passar uma imagem negativa, estereotipada sobre a cor da pessoa negra. Então essas histórias vão ter sempre trazendo uma visão de infelicidade do negro, vão estar sempre trazendo uma visão negativa, uma visão... São poucos os personagens, por mais que a menina fosse protagonista, né, essa personagem, a princesa negrina, fosse a protagonista da história, você tem um protagonismo trazendo o negro de forma negativa, uma visão rude sobre a vida do negro, uma visão infeliz, né? Então, assim, e sempre compondo esse desejo da população embranquecer, porque havia uma esperança de que o embranquecimento trouxesse para a sociedade brasileira o progresso. E tem mais um detalhe que interessante, que é sobre essa visão que o negro tem vergonha da sua cor da pele. Então fica aí, mais uma vez, a reflexão para a gente entender a nossa sociedade enquanto uma sociedade racista, passando uma educação não só num ambiente escolar, mas passando uma educação social sobre como deveria ser, né, todo um pensamento, todo um comportamento, né, de toda a sociedade. Então, por isso, a miscigenação foi tão desejada durante um tempo, foi tão propagandeada durante um tempo em nossa sociedade, com o objetivo desse embranquecimento. E eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando aí, deixem seus comentários. Se você tem alguma história que queira compartilhar, manda para mim no Messenger ou no direct, e aí eu conto aqui, eu procuro essa história, você manda pra mim, ou então você compartilha comigo, e eu conto essa história aí pra gente, mais uma vez, né, ver como é que eram os contos, as narrativas literárias naquele momento histórico, que é o final do século XIX e o início do século XX. Gente, muito obrigada aí mais uma vez, tchau, tchau!